Olá pessoal, começando aqui a aula 8 de Programação 3. A gente vai seguir ali, né, de onde a gente parou na última aula, né? Então, na aula 7 a gente começou o capítulo 8 do livro, que fala sobre strings, e agora a gente vai continuar, né? A gente parou ali na parte de métodos de strings, e a ideia aqui agora é a gente continuar o assunto de onde a gente parou. Então a gente parou aqui nessa seção do operador in, tá? Então, o que é esse operador, né? A gente viu na outra aula que né, a gente usou esse operador aqui no for, não foi? Quando a gente fez lá o for, letra, in, string, né? Ou in, palavra, né? A gente usa esse operadorzinho in em conjunto com o for, mas na verdade ele tem outra utilidade, tá? Se a gente vê aqui essa definição, né? O operador in, ele é um operador booleano, ou seja, que vai retornar true ou false, né? Verdadeiro ou falso, e que recebe duas strings e retorna true se a primeira aparecer como uma substring da segunda, ou seja, ele serve para verificar se uma string ela está contida em outra string, né? Basicamente. Então a gente pode usar ele tanto com o for, né, daquela forma que a gente viu, ou dessa outra forma. Então vamos testar ele aqui, né? Vamos aplicar ele aqui no interpretador para ver exatamente como funciona. Então, por exemplo, ele recebe duas strings, tá? Então o que você vai ter é assim, string 1 in string 2, certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui assim, AB in ABCDEF, tá? Então, quando a gente roda essa linha, né, deu verdadeiro, ou seja, o in, ele é da mesma forma que a gente viu ali, aquele que é maior que, menor que, igual, diferente, né, que você tem ali dois valores, né, e você vai comparar aqueles dois valores, o operador in, ele funciona mais ou menos com essa mesma ideia, sendo que ele vai checar se um valor está contido no outro. Então, a string AB, ela está contida na string ABCDEF. Né? A gente consegue ver aqui onde ela se encontra. Se a gente colocar sei lá, FG deu falso, porque a FG não está contida nessa string. Né? A gente pode usar um único caractere também, que também é uma string, né? Para Python, se você tem uma letra, né? Um caractere, ou vários, isso tudo é string. Né? Então, a gente pode testar com uma string também. Você pode testar inclusive com a mesma string. E é claro que a própria string está contida em si mesma, né? Ela é uma substring dela própria, né? Mais ou menos assim. Então, esse operador, a utilidade dele, além de usar com o for, né, é checar se uma string está dentro de outra string. E aí com isso a gente pode fazer fazer um exemplo aqui de como a gente usaria, por exemplo, você tem duas palavras e você quer saber quais letras da primeira palavra estão também na segunda palavra, certo? Então como é que a gente faria isso, né? Por exemplo, eu tenho duas palavras aqui, tá? Então vamos dizer dois nomes de animal, tá? Então, sei lá, cachorro, né? E gato. Vamos dizer que eu tenho essas duas palavras. Eu quero saber quais letras dessa palavra aqui de cima também estão contidas aqui nessa palavra de baixo. Né? Então você está fazendo uma comparação aí das letras. E aí a gente pode tentar fazer esse exemplo que né, o autor faz no livro também. Então vamos criar aqui um script para a gente escrever, né? Como a gente faria essa função, né? Para comparar e ver quais letras de uma palavra estão na outra, usando justamente o operador in. Né? Então, por exemplo, a gente coloca aqui assim, em ambas, e aí vamos dizer assim, vai ter a palavra 1 e a palavra 2. Certo? Então eu vou percorrer, ou melhor, vou fazer uma travessia, né, da primeira palavra, por exemplo, essa daqui, e a cada elemento, né, a cada caractere que eu visitar, eu quero saber se esse caractere ele está contido nessa segunda palavra, certo? Então nessa hora a gente vai usar o operador in de duas maneiras diferentes, né? A gente vai usar ele tanto junto com o for, né? Então, por exemplo, para cada letra na palavra 1, né? Então, se a gente lê isso aqui como uma frase, né?
para cada letra em palavra 1, eu vou checar o quê? Se essa letra da palavra 1 está na palavra 2, né? Então, quando a gente usa aqui, ó, o if, então essa é a nossa expressão, né? Da mesma forma que a gente fez aqui, tá vendo? A, B, IN, A, B, C, D, E, F, né? Ou seja, se esse primeiro elemento, que vai ser a letra, que eu estou fazendo a travessia em P1, então se essa letra está em P2, né? Então, IN, a minha segunda palavra, o que eu vou fazer? Eu posso imprimir aqui assim, posso imprimir na tela, né? Então, a letra, imprime para o usuário, está na palavra P2. Né? Então eu imprimo para o usuário. Caso contrário, eu posso imprimir uma negativa. Né? Então eu posso imprimir assim, a letra não está na palavra. E aí com isso a gente criou aqui uma função que vai checar para a gente. Né? Então a gente chama ela aqui com duas palavras diferentes e ele vai checar. Então vamos colocar aqui, né? Imprimir na tela. Imprimir não, que ele já imprime sozinho, né? A gente só vai chamar ela aqui. Então, vamos chamar com as que eu falei ali, né? Cachorro e gato. Duas palavras aqui, a gente vai fazer essa chamada e vamos rodar o script. Então, vou botar aqui assim, né? Python aula 8. E aí, o que é que a gente viu aqui, né? Ele checou, ó. Então, como a gente fez a travessia da palavra né? Que foi aqui cachorro, você vê que ele foi uma por uma, né? Ó, C-A-C-H-O-R-R-O. Então ele foi uma por uma. E aqui ele vai checando. Então a letra C não está na palavra gato, correto. A letra A está. Né? Aí de novo ele vem a letra C, né? Então uma melhoria que você poderia até pensar em fazer mais para frente. Evitar letras repetidas, né? Então é uma coisa que você pode até ser um desafio assim para tentar. Então a letra C ela aparece aqui de novo porque ela está repetida. A letra H e tal, e letra R também é repetida e ele vê, né? Só as letras em comum que ele encontra são letra A e letra O, que acaba aparecendo também duas vezes. Né? Então com isso a gente usou aqui o operador IN para fazer uma aplicação, né? Uma lógica de procurar letras de uma palavra em outra. E você pode usar ele de várias outras formas. Né? Da mesma forma que a gente viu na outra aula, nessa questão de fazer um processamento, então aqui, nessa parte, a gente faria um processamento. Né? Por exemplo, encontrei a letra na outra palavra. Você poderia aqui botar uma lógica mais elaborada. Né? No caso, o que a gente fez foi simplesmente imprimir para o usuário. Mas sempre existe a possibilidade de você querer elaborar uma lógica diferente, você tem alguma ideia, às vezes é uma coisa de processamento de texto que você quer fazer. Enfim, então com isso fica aqui o exemplo do operador IN, né, nas suas duas formas. Então o IN junto com o FOR, que serve justamente para fazer uma travessia, né, de uma sequência, e o IN sem estar com o FOR, que ele vira aqui um operador booleano. Né? Então ele checa essa expressão e retorna um verdadeiro ou falso. Então se a letra está em P2, ele retorna um verdadeiro. Se não, está fora. E na verdade não necessariamente precisa ser só uma letra. Né? Pode ser um caractere inteiro, pode ser uma substring, né? Pode ser, onde a gente colocou letra aqui, poderia ser mais de uma letra, como a gente viu aqui no interpretador, certo? Então esse foi o operador IN. E aí a gente volta agora naqueles operadores relacionais, que a gente olhou também nas aulas, em uma aula anterior, que são justamente o que eu falei aqui há pouco tempo, né? Falei do igual, diferente, maior que, maior, igual, menor que, menor, igual. Então todos esses operadores que a gente chama de relacionais, eles funcionam também com strings, né? E aí você pode se perguntar, né? Como assim? Como é que uma string é maior que a outra, ou como é que uma string é menor que a outra? O que é que ele está comparando, né? Para dizer se esse valor é verdadeiro ou falso. Então, vamos testar aqui, certo? Primeiro tem os operadores, né, igual e diferente. Isso daí já fica meio óbvio, né? Ele vai comparar, ver se a string é
literalmente escrita, né? Tem os mesmos caracteres da outra. Então, se a gente usar aqui, né? Botei o negócio em inglês ali porque era o exemplo do livro, mas se a gente botar... Pronto, vamos botar assim. Então, se eu botar duas diferentes, obviamente ele vai dar falso, claro. Se eu botar duas iguais, né? O operador, esse aqui, lembrando que esse é o operador relacional de igualdade, né? Então, ele vai comparar para saber se é igual ou não. Então, quando você bota igual, né? O oposto aqui seria o diferente, né? Então, exclamação igual, vai comparar e vai retornar verdadeiro se for diferente. E falso se for igual, né? Então, como aqui é igual e a gente está usando o operador de diferente, ele retornou falso, né? Porque essa palavra não é diferente dessa, ela é igual. Agora, se a gente usar a palavra aqui diferente, deu verdadeiro. Por quê? Porque essa string aqui é diferente dessa, certo? Então tem esses dois operadores que são mais direto ao ponto, né? Igual e diferente. Mas e aqueles operadores de maior que e menor que, né? O que é que eles estão comparando ali? Quando a gente coloca uma string maior que a outra, que informação ele está dando para a gente, né? E aí o que ele está dando para a gente ele está fazendo uma comparação de ordem alfabética, tá? Então, por exemplo, se eu coloco aqui assim, a palavra começa com a letra A, tá? Uma string começa com a letra A, vou botar com letra mesmo, e maior que, e aí eu coloco uma string que começa com a letra D. Então, a gente tem essas duas strings e eu estou colocando maior que. O que é que isso significa? Deu falso. Por quê? Porque quando a gente usa o operador de maior que com strings, o que ele está dizendo para a gente é que se eu digo que essa string é maior que essa, ou na verdade, né? Se eu disser, por exemplo, se eu faço isso daqui, então eu quero saber se essa string, na ordem alfabética, ela vem depois dessa ou não, tá? Então, maior que é quando a string, né, uma string maior que a outra, nesse caso aqui do operador relacional, é uma string que vem depois da outra na ordem alfabética, certo? Então, diferentemente de número, né, que ele compara os valores, aqui a gente não está comparando valores, aqui a gente está comparando se uma string vem ou não depois da outra na ordem alfabética. Então, é claro que uma string que começa com a letra A não vai vir depois de uma string que começa com a letra D na ordem alfabética, né? Pelo contrário. Então, se a gente trocasse aqui, por exemplo, e agora fizesse assim, né? Essa primeira começando com a letra D e essa segunda começando com a letra A, ele vai dar verdadeiro. Por quê? Porque se a gente fizer a ordem alfabética dessas duas strings, essa daqui fica antes e essa daqui fica depois. Então, a que fica depois, para o Python, ela vai ser maior que, né? Entre aspas, assim, ela vai ser maior que, ou seja, ela está na frente na ordem alfabética. A mesma coisa se ela tiver, se a gente botar o menor que, né? Então, agora o menor que, uma string que é menor que a outra, é uma string que vem antes daquela string na ordem alfabética, tá? Então, nesse caso, uma string que começa com a letra A, ela vem antes de uma string que começa com a letra D na ordem alfabética, né? Então, esse tipo de comparação entre strings com os operadores relacionais, né, maior, menor, maior, igual, etc., serve justamente para você fazer esse tipo de comparação alfabética, tá? De ordem alfabética. E aí, uma coisa que é... Então, por exemplo, vamos escrever aqui um código bem, né, bem simplificado. A gente vai colocar aqui assim, se ABC for maior que DEF, aí a gente escreve aqui assim, né? Escreve para o usuário. ABC vem depois de DEF na ordem alfabética. Caso contrário, ou seja, se ABC não é maior do que DEF, né, em termos de comparação de strings, a gente vai escrever o oposto disso aqui, né? Então, ABC vem antes de DEF na ordem alfabética. E aí, quando a gente roda esse script, então, esse pedacinho de código, né, esse bloco aqui de execução condicional, ele retorna para a gente. Então, ABC vem antes de DEF na ordem alfabética, justamente porque a gente fez essa comparação com o operador relacional. Certo? E aí um detalhezinho que você sempre precisa prestar atenção quando usar esses operadores é que o Python ele não vai, por si só, saber comparar letra maiúscula e minúscula, tá?
Então, para ele, para o Python, existe sim uma diferença entre uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Como assim? Né? Se a gente pegar aqui essa nossa string, e agora eu vou... Né, essa string, se a gente pegar essa comparação, essa expressão booleana aqui, a gente vê, né, que ela deu verdadeiro, porque essa string, ela, na ordem alfabética, vem antes dessa, né? Tudo certo. Se eu trocar aqui para uma letra maiúscula, continua verdadeiro. Agora, se eu trocar esse D para um D maiúsculo, acontece o quê? Acontece falso. Como assim? Né? Não mudei a letra. Então a ordem alfabética continua a mesma, né? D maiúsculo, D minúsculo, ele é D de todo jeito. Então a ordem alfabética aqui deveria ser a mesma, né? Acontece que essa comparação é feita usando a tabela ASCII, né? Então o Python ele vai comparar ali os valores dos bytes daquele caractere, tá? Então, o valor dos bytes do caractere minúsculo e maiúsculo são diferentes, e um pode vir e um vem depois do outro, certo? Então aqui ele deu falso como se essa string, na ordem alfabética, viesse depois dessa, né? Já que ele está dizendo que essa aqui não é menor que essa, ou seja, para o Python, quando a gente bota um D maiúsculo aqui, ele acha que a ordem alfabética seria primeiro essa, né? E depois essa. O que não faz o menor sentido. E por que isso? Justamente por causa dos bytes aqui das letras maiúsculas e minúsculas, certo? Então como é que a gente resolve esse problema, né? Sempre que a gente precisar comparar strings, tá? Você vai sempre garantir que as strings estão todas maiúsculas ou todas minúsculas. As letras são todas maiúsculas ou todas minúsculas. Então uma forma de você se assegurar disso é justamente usando aqueles métodos que a gente viu na outra aula, né? Então, por exemplo, se eu quero comparar essas duas aqui, para eu ter certeza que eu vou estar comparando os valores das letras sem prestar atenção se é maiúscula, se é minúscula, se o byte da maiúscula está na frente do byte da minúscula ou atrás, você quer comparar todas maiúsculas ou todas minúsculas. Então a gente vai e coloca aqui, por exemplo, lower, né? Chama aquela funçãozinha, aquele métodozinho de string lower, tanto em uma quanto na outra, tá? E com isso a gente garante que a gente está comparando corretamente, porque aí a gente vai comparar sempre com as letras minúsculas, né? Então, dessa forma fica, né, sempre uniforme, tá? Você poderia também adotar o upper, certo? Se você prefere comparar tudo maiúscula, vai dar no mesmo. O importante é que esteja padronizado, né? Então, ó, tanto comparando as duas minúsculas quanto comparando as duas maiúsculas, deu verdadeiro. Então, vai dar preferência, né? O que importa é que você garanta isso. Então, a gente pode olhar esse problema até aqui nessa função que a gente definiu, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, a letra A, né, que está tanto em cachorro quanto gato. Se eu boto aqui o A maiúsculo, a gente vai ver que ele não vai mais achar. Ele vai dizer que não está na outra palavra, tá? Vamos rodar aqui. E aí, ó, a letra A não está na palavra gato. E, no entanto, ela está, né? Só que ela está no formato minúsculo, mas a letra é a mesma, né? Então, com isso, a gente vê que o Python ele não tem essa... existe uma diferença para ele entre uma letra maiúscula e uma minúscula. E cabe ao programador, né? Então cabe a gente, a pessoa que vai estar desenvolvendo esse código, de botar essa segurança a mais, né? De fazer essa verificaçãozinha. Então, por exemplo, aqui, para resolver isso de uma vez, eu poderia botar assim, né? O P1 eu vou botar o lower aqui. O P2 eu coloco o lower também. E o letra, eu digo que vai receber letra.lower. Então agora eu estou garantindo que minha palavra de comparação, eu estou usando ela em minúsculo. Aliás, se eu botar minúsculo aqui, essa linha aqui fica meio que desnecessária, né? Porque eu já estou transformando a palavra 1 em minúsculo, então não preciso usar ela, né? Então quando eu coloco aqui o P1.lower, então toda letra que eu pegar aqui no P1.lower vai estar minúscula. E quando eu comparar para ver se a letra está no P2, eu estou chamando o P2.lower. Então, a minha palavra 2 também vai, essa expressão aqui, chamando o método, ela está toda em minúscula também. Então, agora eu estou comparando só letra minúscula e aí está tudo tranquilo, né? Então, a gente pode chamar aqui de novo, né? Então, mesmo com a palavra assim, cachorro, com A maiúsculo, quando a gente chamar aqui... esqueci de salvar. Então, salvando aqui o script, né? Quando a gente chamar,
a letra A está na palavra gato. Então, mesmo colocando maiúsculo aqui, a gente vê que ele compara normal, porque agora ele está transformando tudo em minúsculo, ele está independente disso aí. Certo? Então é muito importante, quando trabalhar com string, prestar atenção nessa questão de letra maiúscula e minúscula. Né? Sempre, a primeira coisa que você faz é transformar, né, aquela string que você pretende processar, você bota ela toda em minúsculo, para fazer ali suas comparações. Né? Você pode até definir uma variávelzinha auxiliar e dizer que ela recebe aquela string minúscula, né? Então, por exemplo, poderia colocar assim, né? String auxiliar recebe P1 minúsculo. E aí eu coloco ela aqui. Então, você que sabe, o importante é garantir que você não vai fazer comparação entre letra minúscula e maiúscula, porque isso pode dar problema depois. Não vai dar um erro, né? O Python não vai botar aquele erro de processamento, mas você vai ter um programa que funciona errado. Né? Sua lógica está errada porque você esqueceu de uniformizar todas as letras das suas strings, né? Para minúscula ou para maiúscula. E aí a gente finaliza essa parte aqui de comparação de string usando operador relacional. Então com isso, na verdade, a gente finaliza o capítulo de strings como um todo. Tá? E aí eu selecionei aqui 2 exercícios para a gente fazer. Então, o primeiro deles é o exercício 8.1, que na verdade, não é nem um exercício de... Assim, é mais um exercício de leitura e de pesquisa do que de programação, tá? Então, a gente vê aqui, ó, leia a documentação dos métodos de strings e aí ele dá esse link aqui, né, que é o docs.python.org. Então, esse site aqui, ele é a documentação do Python. Então, tudo que você precisar, que você quer descobrir, né, sobre o Python, que você não sabe, que você quer saber melhor como funciona, você pode vir aqui nesse site que ele tem basicamente tudo. É a documentação completa da linguagem Python. Tá? Então, várias coisas, inclusive, que a gente não está vendo aqui, né, que a gente está pulando, deixando passar, porque não está dentro assim, do que a gente quer, né, aprender agora. Coisa mais avançada, ou então alguns métodos, algumas funções mais particulares, né, que não se usa muito, não se usa direto, mas que são interessantes. Enfim, tudo isso está na documentação do Python, certo? Então, quando a gente vai aqui nesse docs.python.org/3, tá? É importante botar esse /3 aqui porque ele vai pegar o Python versão 3, não o Python versão 2. Né? A essa altura do campeonato, todo mundo agora está usando o Python 3, então não faz muito sentido focar muito no Python 2. Tá? E aí ele fala, né, para a gente ler essa documentação e pode ser uma boa ideia experimentar alguns deles, ou seja, algum desses métodos que estão aqui listados nessa documentação, para entender como funcionam. Strip e replace são especialmente úteis, então ele sugere até 2 aqui pra gente, tá? Então a gente vai daqui a pouco dar uma olhadinha lá e testar alguns desses métodos, né? Só para saber, só para ver que eles existem, tá? Então ele diz aqui, a documentação usa uma sintaxe que pode ser confusa. Por exemplo, em find, então quando ele, né, na documentação, ele bota um tópico para cada método, certo? E aí naquele método ele vai explicar bem explicadinho. Então ele explica, por exemplo, todos os parâmetros que sua função tem, né, o que é que você pode mandar para ela, o que ela recebe, o que ela retorna para você. Tudo isso está bem explicadinho lá. E sendo que tem essa notaçãozinha confusa, né? Então se a gente olhar aqui, find, beleza, é o nome do método, né, que é como a função, né? Tem um nome que chama ali uma série de comandos. Então a gente tem o método find, que quer dizer achar, né? Ou buscar. E aqui dentro, na lista de parâmetros, a gente tem uns colchetes, né? Um negócio meio assim, meio estranho. O que é que isso significa, tá? Tudo que tiver entre colchetes é opcional, ou seja, você não precisa passar para a função na hora que chamar. Você só passa se quiser, é opcional. Então a gente tem 3 parâmetros aqui, que são o sub, o start e o end. O que é que isso quer dizer, né? Sub é a substring que você quer encontrar naquela outra string que você está chamando, né? E aí o sub, ele não está dentro de colchetes, então ele é obrigatório. Você precisa chamar esse find com pelo menos esse parâmetro sub aqui. Se a gente for aqui no interpretador e tentar chamar essa string sem nenhum parâmetro, então, por exemplo, tá aqui, essa string não, tentar chamar esse método. Então, vamos tentar chamar o método find sem nenhum parâmetro, tá? Então, deixei vazio aqui a minha lista de argumentos, né? E o que aqui dá? Ele fala assim, type, erro de tipo.
find leva, né, ou recebe pelo menos um argumento e 0 argumentos foram dados, certo? Então esse erro está dentro daqui, ou seja, o find ele tem pelo menos um argumento ali que é obrigatório e eu dei 0. Então isso é um erro, ele não vai poder rodar esse método sem o número correto de argumentos obrigatórios, certo? E aqui o que está entre colchete é opcional. Então, dentro de um primeiro par de colchetes aqui, né, que é esse par aqui, a gente tem o start. Então, isso aqui é onde, a partir de que índice na minha string, eu quero que ele comece a buscar a substring, né? Então isso aqui é opcional. Se eu não botar, ele vai assumir que é para começar do 0. Ou seja, para procurar na string completa. Se eu colocar, ele vai começar a partir de onde eu coloquei aqui, né, desse número, do start. E uma vez que eu coloquei o start, a gente tem mais um outro conjunto aqui opcional, que é o end. Então, é obrigatório só o sub. Se eu botar e aí eu tenho como opcional o start. Mas se eu botar o start, eu ainda tenho como opcional do start o end. Entendeu? Então o end ele só vai ser um opcional se eu colocar o start. Se eu não colocar o start, ou seja, se eu não colocar esse segundo parâmetro, o end ele nem precisa ser colocado, nem vai entrar na jogada. Então o end ele é um opcional caso você coloque o start. E o start ele é um opcional né, que você pode colocar depois do sub. Ok? Então o end ele é o final, né? Então até onde eu quero buscar. Então você pode escolher tanto de onde começa e até onde você vai. Então fica bem versátil nessa função. Você pode escolher exatamente em que pedaço ali da string você quer buscar a sua substring. Então é assim que está escrito lá na documentação. Vamos olhar aqui a documentação, então, e procurar esse strip e replace, que ele falou aqui, né? Então tá aqui, deixa eu dar um zoom, tá muito pequenininho. Certo, então a gente tem aqui, ó, os métodos de string, certo? E aí, as strings implementam todas as operações comuns de sequência. Então, como eu falei ali na outra aula, muita coisa que a gente faz com string, né, quando a gente olha para ela como uma sequência, na verdade, funciona para vários outros tipos de sequência que tem no Python, como listas, por exemplo. Então, a gente vem aqui e aqui ele começa a listar, né? Então, ó, tem esse método ponto, né? O ponto ele é sempre aquilo, notação para chamar um método, né, que diferencia de uma função. Então, str ele está indicando que é a sua string, né? Então, quando você chama assim string.capitalize, ele vai, e aí perceba que não tem argumento, não tem parâmetro, né? Então você chama ela sem nenhum parâmetro. Ela vai retornar uma cópia da string com o seu primeiro caractere capitalizado, ou seja, o maiúsculo, né? Então ele vai sempre deixar o primeiro caractere maiúsculo e o resto minúsculo, né? Aqui o primeiro caractere capitalizado e o restante lowercase, né? Ou seja, em forma minúscula. Se a gente chamar aqui essa função, né? Então, por exemplo, vou botar aqui Thiago.capitalize, né? E aí a gente roda, percebe que ele voltou uma cópia da string, mas com a primeira letra maiúscula. Se eu botar letras maiúsculas aqui no final, ele também, né, volta tudo para esse formato, só a primeira maiúscula. Né? Então isso aí é uma forma de, né, você agilizar ali quando você quer botar uma palavra só com o primeiro letra maiúscula, você já chama esse método aqui que ele faz para você. Você não vai precisar, né, ficar tendo que trocar e ver que letra é, esse tipo de coisa. Que mais que a gente tem aqui, tá? Então vamos ver. Count. Então esse count aqui é para você contar, tá? Então, ó, retorna o número de ocorrências que não se sobrepõem, ou seja, que não ficam uma por cima da outra, né? Então, o número de ocorrências que não se sobrepõem de uma substring sub né, nesse range aqui, ou seja, do índice que você botar como start, que se a gente olhar aqui, né, aquela mesma notação, então o start é opcional, e uma vez que você coloca o start, você ainda pode colocar um end, né? É opcional também. Então ele vai contar pra gente quantas vezes aquela string aparece, né? É bem útil também para fazer contagem, né? A gente viu na outra aula como fazer uma contagem ali, botando a mão na massa, né? Usando o laço for, ou então laço while. Mas aqui, para a questão de string, a gente tem um método que conta pra gente. Então vamos testar ele aqui, né? Botar assim,
por exemplo, vamos colocar aqui de novo e eu quero que ele conte quantas vezes aparece a substring A no meu nome. Uma vez. Ótimo. Se eu colocar, por exemplo, a substring AG, ele vai contar uma vez também. Agora, se a gente botar uma outra palavra aqui, né? Então, por exemplo, vamos botar assim, banana, tá? Então, se eu colocar A 3 vezes, ótimo. Se eu botar na, né, NA, deveria contar 2 vezes. Então, a gente vê que ela, né, ela tem essa utilidade aí de contar pra gente quantas vezes uma substring aparece dentro de outra string, né? Dá uma reduzida, ao invés de você ter que fazer com for e tudo, você já faz aqui. Se a gente botar assim, ANA, né, se a gente olhar, você tem aqui um ANA e aqui a gente tem outro ANA. Então elas estão se sobrepondo, tá vendo? Essa letra A aqui, ela participa tanto de uma quanto de outra. Então a gente pode testar, né? O que é que ele vai fazer nessa hora? Ele conta só uma. Por quê? Porque ele ignora quando se sobrepõe. Então ele achou a primeira aqui, contou, beleza. Mas como a segunda ela está se sobrepondo, então ela aparece antes que essa daqui acabe, então ele ignora, certo? Então é interessante ver como esse método se comporta, né? Você não pode ter substring que está... Você não pode ter, não. Se você tiver uma substring que está por cima da outra, né? Elas estão se encontrando ali. Por exemplo, uma mesma letra faz parte de duas substrings diferentes. Então ele vai ignorar e não vai contar para você. Então depende aí de como você quer fazer essa contagem, né? Se você quer que conte, mesmo quando se sobrepõe, aí esse método talvez não seja muito útil. Agora, se você tem certeza que a substring não vai se sobrepor, então esse método ele vai ser bem útil para você. E aí vamos continuar olhando aqui a documentação. Tá? Essa documentação ela fala de tudo que você imaginar. Então ela vai falar de outras classes, vai falar de inteiro, de decimal, de função que já vem, né, aquelas funções integradas. Vai falar também de todas elas. Então tudo que você quiser aprender sobre Python, é bem interessante ler essa documentação aqui também. Né? Não é um formato de tutorial, não é uma coisa mais amigável assim que você vai encontrar no YouTube, por exemplo, mas para uma referência rápida, assim, né, às vezes uma dúvida que você tem, que você não consegue lembrar, então como é que isso aqui funcionava mesmo, qual era o parâmetro desse método mesmo, você vê na documentação, no instante você acha. E vamos continuar, vamos ver se a gente acha ali aquele o enunciado da questão fala, né? Então, o enunciado da questão fala do strip e replace, né? Então, vamos procurar aqui. Aqui está o find, né, que a gente já conhece, a gente já viu. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Is al num. Então, o que é essa aqui? Né? Ele vai retornar verdadeiro se todos os caracteres na string são alfanuméricos, ou seja, letra ou número. Né? Alfa de alfabeto, teu caractere alfabético, né? Letras, e numérico de número. Então, se você tem caractere alfanumérico, esse métodozinho aqui, né, que é um método booleano, porque ele vai retornar verdadeiro ou falso, vai dizer para você. Então, vamos testar aqui, né? Como é que esse método se comporta. Então, se a gente pegar essa mesma palavra aqui e botar, né, o is, al, num, acho que era isso. Né? Então, true, verdadeiro. Por quê? Porque só tem letra aqui, nem número tem. Né? Mas se tivesse número também não ia ter problema, né? Porque só tem caractere de letra e número. Então é uma funçãozinha bem interessante, né? Para você checar se a sua string ali ela não tem, por exemplo, você botar aqui, vamos botar aqui agora um underline. Então, deu falso. Por quê? Porque underline não é nem alfabético nem numérico, né? É um caractere de pontuação, uma coisa totalmente diferente aí. Então essa função checa para você. E aí a gente tem outras desse tipo, né? Tem isAlpha. Então essa isAlpha, que quer dizer, né? Is de né, em inglês, e alfa de alfabético. Né? Então é alfabético. E aqui é alfanumérico. Né? Então ele bota esse como se fosse mesmo um textinho, né? Para você até ficar mais intuitivo. Então esse isAlpha vai checar se todos os caracteres da string são alfabéticos. Certo? Então é outra forma, né? Quando você quer checar que não tem nenhum número, por exemplo. Você só quer letra, não quer nem número nem pontuação. Então você usa esse isAlpha. É uma forma de você checar ali. Às vezes você pede uma entrada para o usuário e você informa para ele que não é para ter número. Mas é claro que você vai ter sempre aquela pessoa que vai tentar trollar ali o seu programa, né? Achar uma vulnerabilidade. E aí se ele botar um número e seu programa der erro, você tem um bug, né?
Então essa função, ela pode servir para você evitar esse tipo de bug, né? Você vai, além de pedir para o usuário, né, e confiar na palavra dele, vamos dizer assim, você ainda vai checar no programa se ele fez o que você pediu, né? Então você diz assim, só coloque letra. E aí dentro do programa você checa, só tem letra mesmo, então é interessante, né, para evitar erros no programa. Tá? A gente tem aqui outro, né, is ASCII, então se está na tabela ASCII, né, esse é o caractere que faz parte daquela tabela ASCII. Is decimal, se é um número decimal, né, todos os caracteres são decimais. E assim sucessivamente, a gente tem várias dessas funçõezinhas aqui booleanas, tá? Is lower, então se todos os caracteres são minúsculos, numéricos, se são caracteres numéricos, e assim por diante, né? A gente tem aqui realmente uma série de funções para checar se a string está num determinado formato, né, que a gente queira, ou se os caracteres eles têm uma determinada característica, né? Se é número, se é letra, e assim sucessivamente. E aí vamos continuando aqui, daqui que a gente chegue lá, né? Ele falou do strip e replace. Então vamos continuar aqui até achar. Replace, pronto, chegou aqui. Então vamos olhar bem para essa daqui, né? Então o nome aqui replace é a gente ver, vamos olhar os argumentos, né? Ou melhor, os parâmetros. Então tem um parâmetro old, que ele é obrigatório, né? Não está dentro de nenhum colchete. A gente tem o parâmetro new, que também é obrigatório, né? Então você tem que colocar, ou seja, tem dois parâmetros obrigatórios. E a gente tem um parâmetro aqui que é opcional, está entre colchetes, tá vendo? Então o parâmetro count, ele é opcional porque ele está entre colchetes. Então a função replace, ela vai receber pelo menos dois argumentos, né? Quando você chamar ela, você vai ter que botar pelo menos dois argumentos, passar ali, e no máximo 3 argumentos, né? Então, ou 2 ou 3, né? Porque o terceiro vai ser opcional. E aí o que ela faz, né? Ela retorna uma cópia da string com todas as ocorrências, as ocorrências, né? Vou tentar ler em inglês aqui. Com todas as ocorrências da substring old, então esse parâmetro aqui, né? Então, tudo que você botar, todas as vezes que aparecer essa substring aqui, old, né? Que vai ter o valor lá, na sua string, onde você chamou o método, ou seja, essa string aqui, ele vai substituir por new, então por essa outra substring aqui, tá? Então ele vai basicamente fazer uma busca e onde ele achar, ele substitui, né? E aí se você botar esse terceiro parâmetro aqui opcional, o count, ele vai fazer essa substituição para por exemplo, se você botou count igual a 1, ele vai fazer só para a primeira ocorrência que ele achar. Se você botar count igual a 2, ele vai fazer para as duas primeiras ocorrências que ele encontrar. E assim sucessivamente, né? Então, se você só quer que ele substitua para as duas primeiras ocorrências lá dessa substring old, você bota aqui 2. Se não, se você deixar em branco, né, não botar, ele vai se substituir todas, certo? Então o count serve para fazer esse controle. Então vamos testar aqui no interpretador. Como é que funciona isso, né? Então, por exemplo, tá aqui banana e eu quero substituir, né? Então, na verdade, vamos fazer um teste primeiro de argumento. Se eu botar um argumento aqui, então eu vou botar assim, o que vai acontecer? Erro de tipo, né? A função replace espera pelo menos 2 argumentos, só conseguiu 1, né? Então você vê que ele reclama. Se você não botar o número de argumentos obrigatórios que a função espera, vai dar erro, não adianta. Então aqui eu posso dizer assim, substitua a substring A pela substring, por exemplo, asterisco, certo? Então quando eu botar isso aqui, né, sem usar o count, tá? Então sem botar esse terceiro parâmetro aqui, o que a gente obtém? Ele achou aqui, né, todas as substrings A e substituiu por asterisco, tá? Então é isso que essa função replace faz, né? Se eu colocasse, por exemplo, aqui o 1, o que aconteceria? Eu botei aqui o terceiro parâmetro, né, que é o parâmetro count. E aí eu estou dizendo para ele basicamente assim, substitua A por asterisco, mas só da primeira vez que você encontrar. Se você encontrar mais de uma vez, não substitua. Então, ele substituiu só da primeira vez que ele encontrou, mas as outras permaneceu do jeito que estava, certo? Então, é para isso que serve esse
terceiro parâmetro aqui, esse terceiro argumentozinho opcional, né? Se eu botar 2, ele vai substituir as duas primeiras ocorrências dessa substring aqui, que é o caractere A, né? Então, primeira, segunda e a terceira ele já deixou de lado, porque a gente mandou ele substituir só duas, certo? Então é isso, essa é a função replace, é o método replace, né? Serve para substituir, então é bem interessante para quando você está fazendo algum processamento, né? A gente pode botar um substring maior aqui também, tá? Então, por exemplo, sei lá, assim, vamos botar a interrogação. Então eu quero que ele troque agora a substring NA, que tem mais do que um caractere, né? E eu quero que troque ela por... Aliás, vamos botar assim, assim, exclamação e interrogação, tá? Então quando eu mando ele fazer isso, perceba que tem duas vezes, né? Então tem aqui o NA, aí ele substituiu, e tem o segundo NA que ele substituiu. Você não precisa trocar por uma substring de mesmo tamanho, tá? Então eu poderia fazer isso aqui, poderia fazer assim, sei lá, certo? Então eu posso substituir uma string de um tamanho por outra string de um tamanho completamente diferente. Então a gente vem aqui e ele substituiu, né? O primeiro NA que ele achou, ele substituiu por esse daqui, né? Então NNN, AAA. E o segundo NA que ele achou, ele substituiu por isso aqui. Então perceba que, né, o céu é o limite. Você pode botar substrings de tamanhos diferentes, pode escolher quantas vezes ele vai substituir, né? Então eu posso botar aqui só um, e ele substitui só a primeira. Então você tem várias formas de usar essa função replace. E outra função, é método, tá? Sempre que a gente chamar com essa notaçãozinha de ponto, é um método, não é uma função. Tá? Só para não confundir, né? Porque eu mesmo estou confundindo, mas é sempre não confundir método com função. E aqui a gente vai achar aqui também a função... Qual é a função? Strip. Então vamos voltar aqui e procurar, né? Tem um split, né? Que parece... Eu pensei que era, mas não é. E tem a função strip, que ela vai estar por aqui, né? Então, strip. Então o que acontece, né? Quando a gente chama essa strip aqui, ele tem só um parâmetro opcional. Então você pode chamar ela sem nenhum parâmetro, né? Pode deixar os parênteses vazios, ou você pode botar esse parâmetro opcional aqui, o que ele chama de chars, né? Ou seja, já parece alguma coisa com caractere, né? E o que é que isso significa, né? O que esse método aqui faz? Ele retorna uma cópia da string com os caracteres removidos, tá? O caractere de que está na frente, então leading é aqueles caracteres que vêm no início da string e trailing são os caracteres que ficam no fim da string, tá? Então ele vai remover os caracteres do fim, ou do início da string e do fim, mas que caracteres são esses, tá? Então esses caracteres você pode especificar eles aqui, tá? Então você pode botar uma série de caracteres aqui para ele remover do começo e do fim da string. Ou se você deixar em branco, ele vai remover espaço em branco, né? Se você não botar esse argumento opcional aqui, ele vai remover tudo o que for de espaço em branco. Ó, se a gente olhar aqui nesse exemplozinho, né? Então tudo que tiver de espaço em branco no começo da string e no final, ele remove, tá? Se tivesse um espaçozinho aqui no meio, ele não ia remover. Agora, tudo que tiver no começo e no final, ele remove. Se você quiser que ele remova outros caracteres, né, da sua preferência, da sua escolha, que não seja o espaço em branco, você vai listar aqui no argumento, tá? Então esse é argumento opcional. Então, por exemplo, o que ele fez aqui, né? Ele tinha uma URL aqui, né, um link, www.exemplo.com, e aí ele usou a função strip para remover esses caracteres aqui, tanto do começo quanto do fim. Então se a gente olhar, ó, C, M, O, W, Z e ponto. Então aqui no começo, tudo que for caractere que faz parte desse conjunto, que na verdade vai ser o www ponto, né, ele remove, apaga. Então vê que ele, né, apagou aqui. E no final, mesma coisa, ele vem aqui do final e vai voltando, e vai vendo, né? O M está no conjunto, tá, remove. O O está no conjunto, tá, remove. C está no conjunto, tá, remove. Ponto, remove. Não. Então o E não remove. Então ele tira aqui o .com. Então se a gente olhar, ele fez exatamente isso, né? Removeu o www ponto do começo e removeu o .com do final. Então é para isso que serve esse método strip, para você remover ali palavras do início e do final da sua
da sua string. Então vamos aplicar aqui também. Então, por exemplo, esse banana, né? Se eu botar um monte de espaço em branco aqui, né? Por algum motivo ele veio com esse ruído aí, esse espaço em branco que não era para existir, e aí eu quero que desapareça esse espaço em branco. Eu simplesmente chamo o método strip, sem nenhum argumento. E aí ele some com o espaço em branco, né? Agora, se o espaço em branco estiver no meio, aí a função não faz nada, o método não faz nada. O que o método remove é do começo e do final. Agora, se eu quiser remover caracteres específicos, tá? Então, por exemplo, eu quero que ele remova do começo e do final da minha string os caracteres B e A, né? Então, o que é que você acha que vai sair? Qual vai ser o resultado quando eu chamar isso aqui, né? Então, ele vai remover do começo e do final. Então, o que é que ele vai olhar aqui, né? Vamos tentar prever aqui. Então, ele vai ver B está no conjunto, tá, remove, e o A está no conjunto, tá, remove também. Então, ele vai remover esse BA, né? O N não tá, então ele para aqui antes do N. E olhando aqui do final, ele vê A está no conjunto, tá, remove, N tá, não. Então vai sobrar isso aqui, né? Esse NaN. E aí é assim que funciona essa função strip, tá? Então ela pode ser, enfim, ela pode ser bem interessante, dependendo da aplicação que você quer, né? Fazer uma remoção ali automática, né? Por exemplo, como aqui no próprio documentação você vê que ele basicamente achou uma forma automática de transformar um e-mail e pegar só ali a palavra aqui do domínio ali do e-mail, né? Só a palavra principal aqui. Então, example aqui, né? Mas poderia ser google.com, né? Então ele removeu, ficou só com o Google. Né? Você quer às vezes processar ali uma série de links, né, de URLs, e você quer tirar esse www e o .com. Então você pode fazer dessa forma aqui, né? É uma possibilidade. E aí com isso a gente viu aqui, né? Fez essa questão que na verdade não foi uma programação, não foi questão de programar, né? Foi só uma questão de saber como a gente lê e como a gente pesquisa a documentação do Python. Tá? Então é bem interessante você se familiarizar assim, com documentação. Né? Tem para Python, mas várias outras linguagens de programação têm as suas páginas de documentação. Tá? Então quando você está tentando aprender, você está aprendendo a programar e você fica com dúvida, pode ser interessante, né? Você sempre entrar ali na documentação, procurar o que você está em dúvida. Enfim, é uma boa, né? Uma boa forma de pesquisar e de aprender mais sobre a linguagem. E aqui o segundo exercício, que é o exercício 8.3, fala assim, uma fatia de string pode receber um terceiro índice que especifique o tamanho do passo. Então, a gente viu na outra aula que para fatiar uma string a gente usa o colchete com dois números, né? Então, dois números separados aqui pelo caracterezinho dois pontos, e com isso a gente obtém uma fatia da nossa string, certo? Sendo que o que eu não falei para vocês e que essa questão apresenta ao aluno ali, a quem está aprendendo a programar, é que você pode ter um terceiro elemento aqui, tá? E esse terceiro elemento, como está dito aqui na apresentação, no enunciado da questão, ele fala o tamanho do passo, né? Então o que é isso? É o número de espaços entre caracteres sucessivos, né? Então na sua fatia, subentende-se que você quer pegar um caractere depois do outro, né? Você não vai estar pulando nenhum caractere, né? Então você vai pegar ali de um em um, tá? Sendo que esse terceiro elemento que você pode colocar ali, né, o terceiro índice, ele vai especificar. Então se você botar um terceiro índice ali 2, então um tamanho de passo 2, quer dizer que você quer ir de 2 em 2 caracteres. Então pega um caractere e pula o outro, pega um, pula o outro. Então você vai fatiar, e além de fatiar, você vai pular, né? Pular, pega um, pula o outro, pega um, pula o outro. Se você botar 3, então você vai pegar um, pular 2, pega um, pula 2, e assim sucessivamente, né? Esse tamanho do passo é o tanto de caracteres que você vai pular na hora de fazer seu fatiamento da string, tá? Então como assim, né? Vamos testar aqui, tá? Então eu quero ir, né? Então eu quero fatiar minha string aqui do 1, então do H, até o G, que eu vou colocar aqui como, né? O G é o de índice 4, né? Então eu vou colocar um 5 aqui, tá? Então se eu botar assim normal, ele vai do H até o G. Ok, sem problema. Agora se eu quiser um passo de 2, o que é que vai acontecer? Vamos colocar aqui. O que é que ele fez aqui? Ele pegou o H, pulou o I. Pegou o A, pulou o G. Então você vê que ele pula, né? Ele vai agora de duas em duas letras ali, tá?
Então, antes aqui ele estava indo de uma em uma, né? Se a gente colocar, até a gente colocar assim, ele vai de um em um. Então, uma letra, uma letra, uma letra. Está indo de um em um. O passo dele é de um em uma letra, uma em uma letra. Agora, se eu aumento esse passo, ele começa a pular. Então, pega uma, pula outra. Pega uma, pula outra. Tá? Se eu aumentar mais ainda o passo, aí ao invés de voltar HA, ele vai voltar o próprio HG. Né? Por quê? Porque ele pega uma, pula duas. Pega uma. E assim sucessivamente. Né? Então, eu poderia botar aqui, por exemplo, do 0 ao 5 com o passo 3. O que é que vai acontecer? Ele vai pegar o T e o A. Né? Por quê? Porque ele pegou uma, pulou duas. Pegou uma, pulou duas. No caso, ele só vem até aqui, né? Até o 5. Né? Então, a fatia normal viria até aqui, mas com o passo de 3, ele pega o T, pula HI e pega o A. Certo? Então, esse passo determina isso daí, né? Se você quiser fazer esse tipo de jogada com a sua string, né? Pular. Então, por exemplo, se eu faço assim uma string. Então, essa string é muito louca, tá? Ninguém está vendo o que é que está acontecendo aí, né? Vamos fingir que ninguém está vendo o que é que está acontecendo aí. Se eu pegar esse string e mandar ele percorrer agora do começo, por exemplo, até o final, né? A gente sabe que o -1 é até o final, né? Então, na verdade, eu posso até fazer assim, né? Aqui, e aí eu vou botar, eu quero que ele pegue ela todinha, mas eu quero que ele use o passo 2, ou seja, pega uma, pula outra, pega uma, pula outra, né? O que será que ele vai retornar pra gente? Retornou o meu nome, tipo, a gente, como eu disse, a gente fingiu que não estava vendo o que estava acontecendo, né? Por que isso? Porque ele pegou a primeira, pulou a segunda. Pegou a terceira, pulou a quarta, né? Então, com o passo 2, ele pegou exatamente as letras aqui do meu nome que eu embaralhei nessa string toda louca, tá? Se eu tivesse colocado aqui umas letras mais aleatórias, assim, uma pessoa olhando isso pela primeira vez, né, não ia nem entender o que está acontecendo. E aí, quando ela pega a string e usa o passo, ela obtém ali, extrai uma informação, né? Então isso aqui é quase uma criptografia altamente rudimentar, né? Você esconde uma informação ali num texto totalmente que ninguém consegue ler, né? Então é interessante nessa forma de você aplicar o passo, tá? Mas aí, qual é a questão aqui, né? O que é que ele quer que a gente faça? Um tamanho de passo -1 atravessa a palavra de trás para frente, tá? Então, se a gente botar o passo aqui -1, o que é que vai acontecer? Ele vai começar da última letra e vai para a primeira. Essencialmente, ele vai inverter a string. Então, ele vai, ó. Então, a fatia, né? Aqui, que a gente omitiu, né? Omitiu para pegar do começo, omitiu para pegar do fim, né? Então, omitiu esse primeiro aqui, que eu quero que ele pegue do começo. A gente omite o segundo para ele ir até o final e usa um passo aqui de -1. Então, isso vai gerar uma string invertida, tá? Então, é uma particularidade bem interessante, assim, dessa forma de acessar né, os caracteres de uma string, né, em Python, que você consegue inverter uma string só usando esse operadorzinho aqui. Você não precisa usar laço for, laço while, né? Poderia usar, mas colocando somente isso aqui, ele já gera uma string invertida para você. Então vamos olhar aqui, antes de prosseguir. Então pego aqui meu nome e vamos fazer do jeito que ele fez, né? Então omite os dois aqui e no final eu boto -1. Que aqui a gente obtém invertido, tá? Então, bem interessante, né? E aí ele fala assim, use isso, né? Então essa informação que ele acabou de dar aqui pra gente, né, do passo -1, para escrever uma versão de uma única linha, tá? Então de uma linha só, daquela função checar palíndromo que a gente fez no exercício 6.3, tá? Ou seja, aquela função, vamos voltar aqui, exercício 6.3 está aqui, deixa eu abrir. A gente fez aqui essa funçãozinha checar palíndromo, tá? Então perceba que ela tem aqui 1, 2, 3, na verdade, pegar só o bloco aqui, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, tá? E aí o que é que a gente fez? A gente fez todo aquele procedimento de comparar a primeira letra com a última, depois atualizar a nossa string auxiliar para virar um meio, né, que foi o que restou, e aí pegando esse meio, a gente compara a primeira e a última letra do meio, né, e vai vendo se é igual. E se for tudo igual, a gente tem um palíndromo, né? Então a gente fez um procedimento ali bem elaborado para checar se a palavra é ou não um palíndromo. E aí, sabendo agora que usando o operador colchete aqui dessa forma, né? Dois pontos, né? Omite um, omite o outro e bota -1. E aí a gente obtém a palavra invertida de cara. O que é que a gente pode fazer? Como é que a gente checa se é um palíndromo ou não? Então,
tá aqui a string, vamos chamar, por exemplo, essa aqui. Aliás, vamos fazer o mesmo exemplo que eu fiz aqui, né? Então, string 1, eu vou dizer que é isso aqui. E a string 2 é essa aqui. Então, como é que a gente transforma isso aqui numa linha só? Como é que a gente vai fazer essa função? Vou criar aqui um novo script. Então, exercício... Opa! Exercício 8.3.py. Vamos aqui, né? E como é que a gente vai checar um palíndromo em uma linha só, sabendo disso daqui, tá? Sabendo que se eu usar o índice dessa forma aqui com o operador de colchete, a gente inverte a palavra. É só a gente fazer assim, né? Comparar se a string 2 é ou não igual a string 2 invertida. Então, se for, a gente já sabe que é um palíndromo, porque é justamente essa a definição de um palíndromo. Quando você inverte ele, é a mesma palavra. Então, basicamente, o que a gente vai fazer para transformar essa função numa função de uma linha só é retornar essa expressão booleana aqui. Então, vamos colocar aqui de novo esse mesmo teste que a gente fez aqui, né? E rodar o script. Assim, exercício 8.3. E aí, verdadeiro e falso. Então, reviver é de fato um palíndromo, né? Que a palavra ela é igual à palavra invertida. Então, é um palíndromo. E já o ABCDEFG deu falso, né? Então, quer dizer, sabendo disso aqui, né? Se você nunca soubesse dessa informação aqui, né? De como usar esse passo do fatiamento da string, você nunca ia conseguir transformar essa função de 6 linhas, né, em uma função de uma linha tão facilmente, né? Então é uma coisa que você aprende realmente só tendo muito contato assim, com a linguagem de programação, tá? E aí com isso a gente resolve aqui esse exercício 8.3, né? A gente conseguiu converter essa função de 6 linhas em uma função de uma linha só, usando o operador de colchete, certo? E aí com isso a gente finaliza aqui esse exercício, né? E vamos finalizar também a aula, tá? Então a gente acaba aqui, né, essa aula, e essa aqui vai ser a última aula antes da prova. Então até o capítulo 8 aqui, né, até essa aula 8 aqui, que finalizou no capítulo 8, o assunto vai cair na prova, tá? E aí depois da prova a gente retoma aqui o capítulo 10, que começa a falar sobre listas, e tudo que a gente der, né, a partir da próxima aula vai ser para a próxima prova, tá? Então, com isso a gente finaliza aqui e até a próxima aula.